Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 142, nós temos aqui um salmo de Davi, quando ele estava no seio da caverna, dentro de uma caverna, Saul estava ao seu encalço, e é exatamente essa referência que nós temos sobre esse salmo. Salmo 142, nós vamos conversar sobre o tema fortalecidos no Senhor, e eu quero pedir que você abra o seu coração para nessa noite receber fortalecimento que vem das mãos do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Então vamos lá, o Salmo 142 vai dizer o seguinte para nós: em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, eu suplico misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Nós já oramos pela palavra dessa noite, vamos então agora compartilhar aquilo que Deus tem reservado para nós. É muito prazeroso poder saber que nós servimos a um Deus que se compadece da gente, da nossa dor, do nosso sofrimento. E como a própria palavra nos diz, Ele é socorro presente no tempo da nossa angústia. Eu não sei como é que está o seu coração, como é que está aí, você está vivendo os seus dias, mas esse salmo ele nos dá muitas certezas. E uma das maiores certezas é de que quando os dias são difíceis, nós podemos confiar que Deus estará ao nosso lado. Seja qual for a sua dificuldade, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que tem absoluto poder para vir e para intervir e para mudar todas as coisas na sua frente. Às vezes a gente se detém muito naquilo que nós estamos enxergando. Em algum momento da vida, eu e você, nós ficamos já entorpecidos por aquilo que nós estávamos vendo, pelas dificuldades. E aí vem aquela sensação, né, de que parece que está tudo acontecendo com a gente, está tudo muito difícil. E algumas pessoas que eu já ouvi ao longo da minha vida diziam assim: pastor, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus ele não está olhando para a minha necessidade. O que não é verdade, porque independente daquilo que nós sentimos a respeito das movimentações de Deus a nosso respeito, Deus ele está se movimentando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. É que às vezes a gente não tem a percepção clara do que Ele está fazendo, mas é certo dizer que em todo tempo Deus está fazendo alguma coisa muito especial e as suas mãos estão estendidas sobre a nossa vida. Eu e você, nós já fomos fortalecidos e nós seremos fortalecidos nos momentos da nossa dor e da nossa dificuldade. Quando a gente olha para esse salmo aqui, para o Salmo 142, nós observamos dois momentos da realidade que Davi estava enfrentando. Então eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito importantes que fazem parte do que ele está enfrentando, do que ele está vivendo, e a gente vai então tirar algumas lições. Eu vou voltar ao texto algumas vezes mais, mas a primeira verdade que a gente consegue encontrar, o primeiro momento na verdade, nós observamos o desespero de Davi. Verso de 1 a 4 vai descrever bem isso para a gente, e o salmista aqui, Davi, ele diz: em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor e suplico a misericórdia. Tem três coisas que Davi vive nesse momento em que ele vai apresentar a sua dor diante do Senhor. A primeira delas é levantar um clamor pedindo a misericórdia. E na vida nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. O que seria a misericórdia de Deus?
Eu não sei se você já foi em algum julgamento, em algum momento onde alguém estava sendo julgado. Eu já fiz parte do júri popular aqui de Itanhaém durante algumas vezes e é muito difícil a gente ter que julgar as situações, até porque provas são mudadas, coisas são ditas que não são verdade e a gente fica às vezes numa situação muito difícil. Mas quando existem provas é mais fácil de você emitir uma opinião sobre aquilo. Há uma forma de a pessoa ter a sua pena sendo reduzida. É quando ela faz um pedido de misericórdia. E aí o que acontece? Ela confessa o crime que ela cometeu, ela vai dizer que ela fez aquilo, ela vai dizer, não, eu fiz isso. Através do seu advogado, então, é apresentado ao juiz essa defesa e essa confissão pública, e ali, por conta de confessar o seu crime, essa pena ela pode ser reduzida. Então, se a pessoa ela insistir, dizendo que não fez, e ela fez aquilo, e as provas são absolutamente favoráveis para condená-la, e ela insiste naquilo, a pena geralmente é acrescida, né? Acrescenta-se anos a pena da pessoa. E aí, por conta das leis, aí acrescenta, depois tira no final, e aí, no fim das contas, a pessoa ela é condenada. Então, observe, quando Davi, nesse momento, ele diz para o Senhor, em alta voz, eu clamo ao Senhor, elevo ele a minha voz e eu suplico a sua misericórdia, o que ele está fazendo é reconhecer a sua condição e dizer, o Senhor é o único que pode me absolver nessa situação. Quero lembrar você que a história de Davi é marcada por uma perseguição muito ferrenha da pessoa de Saul contra ele. A história conta para nós de momentos assim que Davi tinha nas suas mãos a possibilidade de exercer o juízo humano e não fez. Quando na caverna, nós observamos que Davi estava ao fundo da caverna junto dos seus homens e Saul agora entra ali para satisfazer as suas necessidades vitais. Segundo o que a Escritura diz, ele entra ali para aliviar o seu ventre. E ali de trás, os homens, no ouvido de Davi, dizem, o Senhor o entregou na sua mão, vai lá e faz o que tem que ser feito, exerça a justiça, exerça o juízo. E Davi, num dado momento, ele recobra o seu coração diante de Deus, e ele se volta para os seus homens e diz, longe de mim fazer tal coisa. Ele abre mão do juízo deste plano, do juízo do homem, da justiça do homem. E aí então ele diz que o Senhor cumpra o que tiver no coração dele. Ele sai de onde ele estava, eu fico tentando imaginar essa cena todas as vezes que eu leio esse texto. Ele vai até onde Saul estava, ele com o seu punhal corta um pedaço das vestes de Saul e guarda consigo. Saul sai da caverna, atravessa o vale, quando ele estava lá do outro lado, Davi então estava aqui em segurança, ele levanta a sua voz e chama a atenção de Saul. Saul olha para Davi, e Davi então mostra aquele pedaço das suas vestimentas. Eu fico tentando imaginar Saul agora todo meio que querendo saber o que tinha acontecido, e Davi então quando mostra aquele pedaço das suas próprias vestes para Saul, eu imagino Saul agora olhando e tentando encontrar, e aí ele então nota que havia a falta de um pedaço de tecido dos seus vestimentos. E aí ele chama Davi de filho. Pensa numa hipocrisia daquelas, né? Ele chama meu filho Davi, e começa de repente ele jogar alguns confetes em Davi. Davi, olha, segue o teu caminho em paz, porque eu quero ficar em paz. E aí Saul vira as costas, vai embora e para de perseguir Davi. Mas Deus, de alguma forma, permitiu que ele vivesse isso, para que ele entendesse a necessidade do que é o exercício da misericórdia. E nesse exato momento, no Salmo, quando ele escreve esse Salmo, ele diz, em alta voz eu clamo ao Senhor, e eu suplico ao Senhor a misericórdia. Por que será que Davi, nesse momento, ele faz um pedido de misericórdia? Porque ele tem consciência da sua condição. Saul não ia parar de perseguir Davi. Saul foi um perseguidor implacável de Davi, do primeiro momento da vitória do próprio Davi contra o filisteu Golias, porque
Saul ficou com ciúme das canções que as mulheres de Israel fizeram. Ele encheu seu coração de ódio pela vida de Davi, porque Davi, afinal de contas, agora estava sendo enaltecido, reconhecido pela nação de Israel. E até porque o Espírito de Deus já não estava mais na vida dele. O Espírito do Senhor tinha se afastado de Saul por conta da rebeldia do seu coração e por fazer coisas que Deus não se agradava, como, por exemplo, apresentar diante de Deus um sacrifício que só era permitido que o sacerdote ou o profeta apresentasse. Ele fez isso tudo e ele então agora atrai os olhares de Deus, mas não um olhar de misericórdia, um olhar de juízo sobre si. Primeiro momento então que nós observamos é o desespero de Davi. Ele clama em alta voz, ele apresenta ao Senhor a sua súplica. Anne Johnson, ela disse uma coisa muito interessante sobre essa questão da misericórdia, do cuidado de Deus e da compaixão, de como ela vai sendo acrescida sobre as nossas vidas a partir do nosso clamor. Ela disse o seguinte: Ele dá mais graça quando os fardos se tornam maiores, falando de Deus. Ele manda mais força quando a labuta aumenta. A aflição extra, ele acrescenta a sua misericórdia. E as provações multiplicadas, sua paz multiplicada. Está falando do que Deus faz quando nós passamos por momentos difíceis. Quando os fardos são pesados, Ele nos dá uma alegria de poder ter o alívio desses fardos das nossas costas. Quando nos faltam forças, Ele nos ajuda a termos mais condições para enfrentarmos o peso das dificuldades. Quando a aflição ela é acrescentada sobre a nossa vida, Ele demonstra a sua misericórdia. E quando a provação é multiplicada, Ele multiplica a sua paz sobre a nossa vida. A segunda coisa que o texto fala para a gente aqui nesse aspecto ainda, que pensamos no desespero de Davi, é que ao clamar, Davi, ele apresenta a Deus a sua realidade. E eu queria que a gente pensasse um pouco naquilo que corresponde às nossas dores, os nossos sofrimentos, como por exemplo, acabamos de orar aqui por uma criança, que é o Gabriel. Eu acredito que o coração dessa mãe nesse exato momento está aflito, está incomodado, porque imagina uma criança que nasceu prematuramente com 8 meses agora. O médico conversando com a mamãe diz: olha, a gente não pode fazer mais nada. E ele não está respondendo às medicações que estão sendo administradas. Eu fico tentando imaginar o que é que passa no coração de um pai num momento como esse. E o que é que a gente precisa fazer? Exatamente como fizemos. Nós apresentamos a real necessidade diante de Deus. E qual é a nossa real necessidade diante do que nós visualizamos aqui agora? A pastora Sueli falou uma coisa muito importante. Ela falou de nós nos unirmos em oração, de nós estarmos clamando a Deus. E se você ouviu esses motivos e lá na sua casa você se lembrar, não simplesmente passe por cima deles, faça da dor dessa mãe a sua dor também. Faça da dor desse pai também a sua dor. Por quê? Porque se nós nos colocarmos no lugar das pessoas, a gente vai entender a importância de estendermos pelo menos a misericórdia das nossas orações e através das nossas orações sobre as necessidades delas. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que você precisa ser claro com Deus. Você precisa apresentar tudo aquilo que corresponde os seus mais profundos sentimentos, a sua mais profunda dor e tudo aquilo que está hoje afetando a tua vida. Nós falamos sempre aqui dos dias normais. Dias normais são dias de bênção. Basta a gente pegar uma gripe muito forte e a gente deixa de viver os dias normais. Basta a gente pegar Covid e a gente deixa de viver os dias normais. Basta a gente ser picado por um mosquitinho pequenininho da dengue e os nossos dias já não são normais. Aí nós recobramos que os dias normais, eles são dias extraordinários. Diga isso nesse momento, em nome de Jesus. Os dias normais são dias extraordinários. Então, o que a gente precisa fazer, primeiramente, é ter gratidão a Deus pelos dias normais, mas quando na jornada da vida, alguma coisa acontece no nosso caminho e nós nos sentimos entristecidos, fragilizados, nos sentimos mal, nós precisamos tornar conhecido de Deus do jeito que a coisa está acontecendo. Agora, deixa eu abrir um parêntese muito importante. Não acrescente nada a mais e nada a menos.
Seja realista, qual é a sua realidade, qual é a sua situação, e diante da sua situação, do que corresponde às suas mais profundas necessidades, conte para Deus. Irmão, querido, às vezes a gente conta para todo mundo qual é a nossa necessidade. A gente fala para meio mundo, a gente fala para os nossos amigos, a gente fala para os nossos irmãos, nós contamos para o nosso pastor, não tem nenhum problema em fazer isso, mas a questão em si é que nós deixamos de contar para o maior interessado e para aquele que pode mover as águas na nossa direção. Então, ao apresentar as suas necessidades para alguém, não se esqueça de jeito nenhum de primeiro ter apresentado diante de Deus. Amém? Amém, gente? Então a pergunta que eu faço aqui é: qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade? Pode ser uma coisa simples e pode ser uma coisa mais trabalhosa. Eu quero te incentivar a fazer uma coisa. Quando você for orar com alguém ou quando você for apresentar a sua causa diante de Deus, não faz de qualquer jeito, por favor. Não faz de qualquer jeito. Faz com toda a sua força. Faz com toda a sua fé. Se a resposta virá ou não, não depende da gente, mas nós precisamos colocar toda a nossa fé na nossa oração. Camila, você me permite compartilhar aqui? A gente, semana passada, no final do culto da manhã, eles eram na manhã da semana passada, ela com o Cláudio, e ela veio apresentar uma necessidade relacionada à saúde da mãezinha dela. Pastora, questão de tratamento, de médico, a gente não tem conseguido, já há um tempo que estão esperando. Eu falei, vamos orar agora. Nós vamos pedir que Deus intervenha nessa situação. Nós vamos pedir que Deus coloque as mãos dele, que o Senhor mova as águas para essa semana ainda. Ainda ela vai testemunhar a bênção completa aqui, eu creio, no nome de Jesus. Você vai vir aqui na frente para testemunhar a bênção completa. E aí nós oramos. E no final da oração, gente, entenda bem o que eu vou dizer, tá? Não fique triste comigo e nem bravo comigo. Mas eu senti uma coisa diferente. A gente sentiu junto ali uma coisa diferente. Toda oração a gente sente isso? Não, não é toda oração que a gente sente isso. Mas nessa oração, e nós oramos do mesmo jeito com todas as pessoas. Nessa oração específica, eu particularmente, eu senti algo diferente. Falei, olha, a resposta virá. E falei isso com muita convicção no meu coração. E aí, no meio dessa semana, o pessoal fez contato com ela, e eles já puderam levar a mãe dela para uma consulta, e o negócio tinha sido marcado, depois tinham desmarcado, agora estavam marcando, confirmando. É isso. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade é de relacionamento? Alguma dificuldade com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho? A sua necessidade é relacionada à sua vida financeira? A sua necessidade é relacionada à questão da sua saúde? Meu irmão, conta para Deus. Conta para Deus. Antes de procurar os médicos, sequer, procure a Deus. Fala, Deus, a minha saúde está assim, eu estou sentindo isso, desse jeito, mas procura Deus primeiro. Por quê? Porque nós precisamos entender que o nosso Deus é aquele que tem prazer em nos socorrer e estender misericórdia sobre nós. Antes de vir para o culto, eu estava em casa, parei um pouquinho à tarde para dar uma descansada, e a hora que eu me levantei, estava com uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo. Eu falei, Lê, estou com dor de cabeça. Daí ela falou, você já orou? Eu falei, ainda não. O pastor, né? Tem que ensinar o pastor, né, pastora Simone? Eu falei, ainda não. Ela falou, então ora. Aí eu falei, você pode orar por mim? Rapidão. Você pode orar por mim? Ela falou, posso, vou orar agora. E eu estava ali agora deitado na minha rede, né? Ali fora de casa, e então ela orou por mim. E a hora que eu abri os meus olhos, eu tenho um vasinho com um pé de boldo, sabe uma plantinha amarga, né? Mas o negócio é bom para valer aquilo lá, muito bom. E aí, a hora que eu abri os meus olhos, eu falei, faz um favorzão para mim, pega uma folha daquele negócio ali, dá uma lavadinha e entrega aqui para mim. Eu geralmente faço isso. Aí peguei, coloquei na boca, mastiguei, não passou 5 minutos depois da oração, primeiro procurei a Deus, e eu já não estava sentindo mais nada. Deus é bom, em todo o tempo. Essa era uma simples necessidade minha, mas eu já tive a necessidade
de coisas assim muito maiores do que eu podia suportar. E Deus veio sobre as nossas vidas e veio com o seu socorro. Ao clamar, Davi ele apresenta a sua realidade. A sua realidade era a seguinte: eu derramo diante dele o meu lamento, e aí ele apresenta a minha angústia. Ele estava angustiado, ele estava se sentindo desanimado. Ainda assim ele carregava a certeza de que Deus estaria lhe guiando, e essa era a grande certeza de Davi. E Davi sabia que haviam armadilhas contra a sua vida. Então é muito interessante quando nós vemos o versículo de número 3, observe bem. Quando o meu espírito desanima, és tu que conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Não era só uma armadilha, eram muitas armadilhas, e o tempo todo haviam armadilhas que Saul estava tramando contra a vida de Davi. Eu acredito que durante um bom tempo, Saul acordava de madrugada pensando em Davi, acordava de manhã pensando em Davi, ia deitar, ia almoçar, ia jantar, pensando em Davi acabar com a vida dele. Bom, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante, e o que você precisa entender é que existem pessoas que querem o seu mal. Você precisa entender isso. Você não está agradando todo mundo com o que você está fazendo, com o sucesso que Deus está te dando, com as bênçãos que você está recebendo. Você não consegue agradar todo mundo. Há muitos inimigos, há 3. E eu queria destacar 3 inimigos que nós temos que enfrentar todo santo dia. O primeiro inimigo é Satanás, ele é espiritual, e nós só podemos vencê-lo no aspecto espiritual. É joelho no chão, é jejum e é busca. Ele é o nosso principal inimigo, e o tempo todo ele vai tentar contra as nossas vidas. O que ele puder fazer para atrapalhar a sua história, o que ele puder fazer para embaraçar o seu caminho, ele vai fazer, porque o papel dele é esse. Ele vai se opor a tudo aquilo que glorifica a Deus. Então, se você com a sua vida está exaltando o nome do Senhor, está glorificando o nome do Senhor, você pode ter certeza que você vai receber uma forte pressão contra a sua vida. Então esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo que nós encontramos na vida são os inimigos reais, do mundo lá fora, as pessoas maldosas. Existem pessoas que tramam mal. Essa semana agora, esses dias, saiu inclusive no jornal, tinha uma família fazendo um churrasco no quintal de casa, não sei quem viu isso. 2 rapazes, estava lá a câmera, a filmagem, pularam para dentro do muro, era um muro baixo, pularam para dentro, entraram para dentro da casa e logo começaram a sair, e aí o dono da casa estava ali fora fazendo churrasco para a sua família. Ele não esboçou nenhuma reação, o rapaz olhou para ele e deu um tiro nele, e ele veio a óbito. Pessoas maldosas. Nós temos pessoas que querem o nosso mal no mundo afora. Se você vai pegar uma rodovia hoje em dia, você tem que evitar pegar algumas rodovias à noite. Por exemplo, Rodoanel. Não dirige no Rodoanel à noite. Atravessa São Paulo, mas não vai pelo Rodoanel, porque é perigoso. Atravessa São Paulo, pega outra rodovia, mas não vai por ali. Por que não vai por ali? Porque é uma das estradas onde tem mais índices de roubo, de assaltos de carro. Essa semana passada, ali na Praia Grande, olha para você ver a maldade do coração dos homens. Nós temos ali o pedágio, na Praia Grande, para subir a serra, e ali existe a passagem livre para os motociclistas. Os carros passam ou no sem parar, ou então naquelas cancelas que são pagas, e ali tem a passagem. Aí tinha 2 rapazes, eles foram lá, pegaram aqueles cones, aqueles obstáculos, obstruíram a via para que algum motoqueiro ali parasse, porque afinal de contas era o lugar das motos pararem. O rapaz parou, notou algo diferente, foi abordado por 2 cidadãos. Ele desce da sua moto, ele foi abordado e os rapazes estavam armados, só que ele era um policial, ele sai de lado, puxa a sua arma, ele sai em troca de tiro, e esse rapaz matou um desses marginais. Gente, de qualquer forma é muito triste tudo isso que a gente vê. As pessoas inocentes e as pessoas até que são culpadas, a gente até fala, meu Deus, não precisava de estar vivendo isso. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo onde existem pessoas maldosas lá fora.
E nós temos que ficar atentos para que no nome de Jesus, os laços que as pessoas armam contra nós, nós não caiamos neles. Amém? Você já teve aquela impressão de estar indo para um determinado lugar e de repente você fala assim, não, eu não vou por aí. Já teve essa impressão? Alguém já teve essa impressão? Você está indo numa estrada ou está indo numa rua, de repente você fala assim, não, melhor eu voltar para trás, melhor eu pegar outro caminho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu não me arrependo nenhuma dessas vezes. E o duro é que quando às vezes a gente erra o caminho, a nossa tendência qual é? É reclamar. Ai, esses dias mesmo a gente estava indo visitar a Celico João lá em São Roque, uma cidade do interior, e aí deu uma perdida num lugar lá, olhando para o GPS, bem assim na minha cara o negócio, só que passou batido. Aí falei, ai meu Deus, agora vai lá na frente. Gente, tendência qual que é? Reclamar. Eu dei uma reclamada, vou ser sincero. Mas depois eu estava pensando, eu falei assim, bom, alguma coisa Deus pode ter me livrado ali. E eu creio que sim. Então não vamos reclamar. Quando as coisas que a gente imaginar de fazer, ou um caminho que a gente for pegar e que der errado, a coisa não aconteceu do jeito que a gente gostaria. Vamos agradecer a Deus porque o livramento é do Senhor. Amém? Então, 3 coisas interessantes. E o nosso terceiro inimigo? O primeiro inimigo é espiritual, o segundo são os aí de fora, e o terceiro é tão ruim, tão terrível quanto os outros. Nós mesmos. Nós somos, às vezes, os nossos maiores inimigos e nós criamos inimigos. Tem gente que não está nem pensando na gente, a gente olha e fala assim, aquela pessoa está olhando meio esquisito para mim. Tem gente que não está nem prestando atenção no que você está fazendo e você lá está todo armado, dizendo, aquela pessoa é uma pessoa muito esquisita. Nós aguçamos no nosso coração o julgamento, às vezes, e nós sofremos com isso. Então, tão terrível quanto o diabo e quanto os inimigos externos que são reais, que a gente tem que enfrentar todo santo dia, às vezes nós colocamos como nossos próprios inimigos. E por que nós sofremos? Porque nós podemos criar no nosso próprio coração uma força muito grande de julgamento. E aí é perigoso, porque na medida com que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então, cuidado. João Calvino, ele disse o seguinte, não temos a liberdade de clamar a Deus para que siga as sugestões da nossa mente e vontade, mas precisamos buscá-lo somente na maneira com que Ele nos convidou e a nos aproximarmos dEle. Davi, ele se sente abandonado nesse momento, versículo 4 vai falar sobre isso, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, eu não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Eu preciso aqui de dar 2 alertas muito importantes. Às vezes nós nos sentimos assim porque de fato nós não temos pessoas ao nosso lado. Do ponto de vista humano, carnal, porque nós temos pessoas do nosso lado. Me vem à mente aqui agora a história do profeta Elias. Elias, num dado momento da sua vida, chegou diante de Deus e falou, Senhor, não ficou ninguém de bom nessa nação toda? Não tem um para contar a história, só sobrou eu só. Aí Deus, eu acho que olha lá de cima com misericórdia e fala, meu filho, você não entendeu nada. Deus faz assim com o dedinho, não. Tem 700 pelo menos aí que se mantiveram fiéis a mim e que estão aí para o que der e vier. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente, por conta dos problemas que nós estamos enfrentando, nós nos tornamos cegos para as pessoas que estão em nossa volta. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Vai ter coisa que você vai ter que enfrentar sozinho, cercado de gente. E você vai se sentir solitário, mesmo cercado de pessoas. Isso já aconteceu comigo. Eu cercado de gente boa e de repente fala assim, mas eu estou sozinho nessa. Não, a decisão é sua. Você vai ter que viver em algum momento uma decisão, vai ter que tomar uma decisão, é uma decisão solitária, você e Deus. Mas existem também pessoas em nossa volta. Quando Davi vive esse momento, ele tinha pelo menos alguns bons homens ao seu lado. Mas ele olha para dentro do seu próprio coração e encontra um vazio muito grande que os homens não podem suprir. Na vida é assim. Às vezes a gente está cercado de pessoas e nós queremos que o nosso socorro venha dessas pessoas. E E o nosso socorro muitas vezes não vai vir das pessoas, ele vai vir única e exclusivamente do Senhor.
E não significa dizer que pelo fato de você ter pessoas ao seu lado, que estão prestes a te apoiar, que você não vai ter que tomar algumas decisões solitárias. Davi está vivendo esse momento de angústia, de dor, e aqui ele coloca diante do Senhor todas as suas expectativas. Parece que faltam amigos. Ele vai dizer isso de forma muito clara aqui no versículo 4. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Parece que Davi está vivendo aqui uma síndrome de coitado, né? Meu Deus, eu estou aqui, ninguém se importa comigo, coitadinho de mim. Não, não é coitadinho, o Senhor está contigo, isso é o que basta. Amém? Amém, gente? Deus está do nosso lado. E nós precisamos aquietar o nosso coração, tendo essa certeza. Quando algumas pessoas passam por lutas, elas vão se sentir abandonadas. E é normal que a gente se sinta abandonado, mas não significa que estamos abandonados. No final eu quero ler um texto com vocês que vai ilustrar o que eu estou dizendo aqui em toda essa mensagem. Vamos lá, para a gente avançar aqui, então partimos para o momento final dessa palavra. Segundo momento, nós observamos a percepção de Davi, ou seja, ele é muito realista. Eu vou ler novamente os versículos de 5 a 7, e o texto vai dizer o seguinte para nós: eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. E ao mesmo tempo que ele olha para o lado e vê que não tem ninguém, que é por si, que é pela vida dele, e ele diz que ele não tem abrigo, ele vai então dizer que o Senhor é o seu refúgio. Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho aqui na terra dos viventes. Versículo 6 diz o seguinte para nós: dá atenção ao meu clamor, pois eu estou abatido. Numa outra versão vai dizer que ele está aflito. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Ele reconhece. Ele vai dizer, Deus, eles são maiores do que eu, eles são mais fortes do que eu. E diante do seu problema, você precisa dizer, Deus, meu problema é grande, a dificuldade é imensa, eu não consigo suportar isso, é mais forte do que eu. Porém, eu clamo ao Senhor e digo que o Senhor é o meu refúgio. Observe ainda o que diz a sequência do texto. Liberta-me. Lá no versículo 7, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. A bondade de Deus, ela sempre se manifestará nas nossas vidas. Amém? Amém, gente? Em nome de Jesus. Então algumas coisas importantes, alguns passos importantes. Somente Deus é refúgio suficiente, você precisa de fazer do Senhor o seu refúgio. Vou repetir, você pode procurar alguém, você pode ter alguém do seu lado, você pode contar para alguém a sua dor, o seu sofrimento, o seu lamento, mas você precisa se conscientizar de que mesmo as pessoas em sua volta, elas são dirigidas pelo Senhor. Então o refúgio de qualquer jeito ele vai vir de Deus. Se Deus usar pessoas ou não, Ele vai ser suficiente, precisa ser suficiente para nós. Somente Deus é a força com que nós conseguimos vencer os obstáculos em nossa volta. E aqui há muitos inimigos, e eles são muito fortes e muito maiores do que Davi. E você então precisa de fazer do Senhor a sua força, porque se é mais forte que você, tem um caminho pelo qual você pode vencer, é no Senhor e é para o Senhor. Deus é tudo na vida de Davi, ele confessa isso para o Senhor, ele diz que o Senhor é aquele que precisa dar atenção ao seu clamor, porque ele está abatido, mas ele pede ao Senhor que o Senhor venha, porque os inimigos eles são poderosos. E ele diz então, liberta-me da prisão e eu renderei graças a ti. Só Deus pode agir na tua vida, só Deus pode vir sobre a tua vida, e eu quero que você guarde isso no seu coração hoje. Há coisas que as pessoas podem fazer por você, mas elas não vão fazer por você. Há coisas que Deus pode fazer por você, mas Deus não vai fazer por você, porque Ele está querendo ver em você, primeiramente, uma atitude de rendição, uma atitude de fé, uma atitude de confiança, para então Ele agir. Às vezes a gente fala assim, Deus conhece o meu coração, Ele sabe quais são todas as minhas necessidades. Deus sabe ou não sabe, gente? Vamos lá. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, detalhes. Aí tem gente que cai naquela besteira, dizer, se Deus sabe tudo que está aqui no meu coração,
Por que eu vou falar para ele, se ele já sabe? Mas aí que está a questão, Deus quer te ver humilde na presença dele. Deus quer te ver rendido na presença dele. Você precisa entrar em comunhão com Deus. As necessidades, elas precisam nos colocar em comunhão com o céu. Precisam nos colocar de joelhos na presença do Senhor. Então você agora está conseguindo entender, porque algumas coisas, quem sabe, não acontecem na tua vida. Porque quem sabe lhe falta dar um passo para dizer: Senhor, eu preciso de Ti e a minha necessidade é essa. Em humildade, se ajoelhe e coloque diante de Deus. Não deixa para os outros não, orar por você. Conte para os outros, se necessário for. Mas não deixa só os outros orarem por você não. Faz você a sua parte e coloca com todo o seu coração diante do Pai. Somente Deus é o resgatador que pode libertar Davi de todo esse sofrimento. Interessante, né? Quando a gente lê a história de Davi, a gente aprende que depois de Saul ter partido dessa terra, e de agora então o reino está livre para que ele pudesse governar, Deus não dá de cara todo o governo na mão de Davi. Ele reina durante 7 anos em Hebrom. Diferente, não é em Jerusalém. E depois dos 7 anos, então agora ele vai se tornar o rei de toda a nação de Israel. Pastor, eu recebi a bênção, mas ela ainda não é completa. Então você precisa continuar em humildade buscando a Deus. Quanto tempo já passou desde que Deus lhe prometeu algo? Pastor, eu já recebi grande parte daquilo que Deus havia dito que me daria. Graças a Deus. Levante a sua mão para o céu e agradeça. Mas se a bênção não está completa nas suas mãos, continue na brecha, continue clamando, continue confiando no Senhor. O Senhor, Ele quer te dar ampla liberdade e toda a condição para avançar de forma plena, completa, para a glória do nome dEle. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então os justos se reunirão em minha volta por causa da Tua bondade para comigo. Quero finalizar aqui com uma pergunta, antes da gente ler um último texto, para finalizar essa palavra aqui nessa noite. Qual tem sido a sua prisão? O que tem te prendido? Será a dúvida, algum tipo de dúvida? Dúvida sobre Deus, dúvida sobre o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, a dúvida sobre os seus filhos, a dúvida sobre que caminho seguir, a dúvida quanto às questões do passado, a dúvida com relação às questões do futuro. Tem gente que sofre muito por conta daquilo que ainda nem sequer aconteceu, ficam presos dizendo: Senhor, como é que vai ser? O que será? Como é que vai acontecer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? E aí não conseguem viver e colocar os seus pés no chão no dia de hoje, aproveitar o que Deus está dando de melhor hoje. Então qual é a sua dúvida? Qual é o seu medo? O que é que tem gerado medo na tua vida? O medo de ficar solteiro, o medo de não se casar, o medo de ser traído, o medo de não conseguir encontrar alguém que vai te completar, que vai te honrar e que vai te amar como você merece. Deixa eu só abrir um parênteses, como eu já falei do amor aqui agora, então pensa no seguinte: se você quer alguém que te ame, que te honre e que te respeite, você tem que ser alguém nessa altura também. Então, antes de receber isso, seja alguém desse jeito. Porque daí a coisa é completa, porque Deus, Ele vai olhar para aquilo que você deseja viver, ser e fazer, e aí Ele vai te dar alguém que vai te completar no nome de Jesus. Agora, só uma coisinha: não espera alguém perfeito, porque não existe perfeição no ser humano. Deu para entender, gente? Amém? Senão você tem uma expectativa muito alta, aí você vai, você casa, e você fala assim: nossa, mas eu pensei que isso aqui fosse diferente. Tem coisa que pode mudar? Através de conversa. Tem coisa que é oração. E tem coisa ainda que é um caminhar dos dois juntos para se entenderem, para se descobrirem. E aí então vocês chegarem a um ponto e falar: não, a gente está pleno agora, está tudo redondinho. Quando a gente casa, tem ajustes para serem feitos. Sim ou não, irmãos? Todo mundo aí teve que fazer ajuste. Né? Tive muitos ajustes para fazer quando eu me casei com a Helenice, né? 220, a mineira, pensa. E aí, calma, respira fundo, espera um pouquinho, calma, né? Eu lembro quando a gente estava namorando ainda, e aí, quando que nós vamos ficar noivo? Eu falei: em agosto de Deus. Daí,
a gente ficou noivo, né? Foi rápido, a gente noivou, casou, namorou, noivou e casou em 1 ano. Foi muito rápido, né? Mas eu me lembro que aí nós ficamos noivos. E quando que vai ser o casamento? Eu falei, calma, vai ser no tempo de Deus. E ela ainda era uma pessoa nova na fé, e ela não entendia muito bem essa questão do tempo de Deus, né? Eu tinha que, assim, às vezes, plantar bananeira para explicar para ela o que era o tempo de Deus. Era difícil, às vezes, tentar fazer ela entender. E aí ela entendeu, ela compreendeu. Eu falei, Lê, ó, é no tempo certo. Deus vai nos dar as condições, vai dizer como é que vai ser, tudo certinho, vai tudo se encaixar. Mas como que vai ser? Falei, não sei, eu só sei que vai ser. Fica tranquila que a coisa vai acontecer, vai acontecer. Ah, mas a gente não tem onde morar, mas ninguém casa, eu acho que pelo menos a maioria, salvo algumas exceções, ninguém casa tendo casa para morar, casa própria. A gente não vai ter casa própria, a gente vai pagar aluguel durante um tempo e Deus vai prover. E aí foi assim, gente. Então, entenda, você quer alguém desse jeito para a sua vida, que te honre, que te respeite, que te ame, você primeiro precisa ser alguém assim. Você precisa primeiro ter consciência de que precisa ser alguém assim. Qual que é o teu medo? Né? De ser traído? Medo da falta da visão sobre si mesmo e sobre as coisas da vida? Quem sabe a sua prisão são as interrogações sobre o amanhã, sobre o futuro, como eu já falei. Então, muito cuidado, gente, com todas essas questões. E diante de todas elas, saibam que Deus é libertador. Amém? Se você está preso, hoje Deus quer te libertar, Deus quer vir e quer fazer coisas novas sobre a sua vida. A gente vai fechar essa palavra aqui nessa noite, lendo um texto que tem tudo a ver com essa perspectiva de dificuldade, de problema, de luta, mas ele vai colocar um detalhe especial de alguém que pode vir e ser canal de bênção, e esse é o convite dessa palavra aqui nessa noite, você ser um canal de bênção sobre a vida de alguém. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, a gente vai ler do versículo 4 até o 7. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 7. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro para o irmão do lado, ou então diga CTM, né? Todo mundo achou? Tá fácil, hein, gente? Com celular na mão hoje é 2 palitos para achar, não é possível. Mais fácil do que abrir, né? A gente está mal acostumado, né? Fala sério, né? Eu lembro da época que a gente brincava, né? De espada bíblica, né? Espada bíblica. Aí, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Vê quem acha primeiro. Rapidão, achava. Tinha uma turma esperta, era menos de 5 segundos, parece que batia o dedo em cima do texto, assim abria. Negócio doido. Vamos lá, vamos entender um pouco agora na perspectiva de Paulo. Paulo vai falar para a gente aqui de algumas coisas que ele vivia. Versículo 4 do capítulo 7 de 2 Coríntios diz: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. Prestem atenção agora. Minhas alegrias transbordam em todas as tribulações. O que ele está dizendo é que ele enfrenta momentos de dificuldade, de tribulação, e que mesmo assim a sua alegria está transbordando. Versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos, temores internos. Grife o versículo 6 na sua Bíblia. Deus, porém, diga, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Qual é o convite de Deus nesse momento para cada um de nós? Observe, está tudo muito bem na sua vida? Dê graças a Deus. Levante as suas mãos para os céus e agradeça. Se está tudo bem na sua vida, você pode nesse momento olhar para o lado e ver
que existem pessoas que estão passando por momentos de dificuldade de prova. Sim ou não? Então olha para dentro do seu próprio coração agora e fala assim, não, está tudo legal, está tudo jóia, eu estou bem, está tudo estabilizadinho, está tudo certinho, graças a Deus por isso. Mas você conhece alguém que está passando por luta. Então o meu convite aqui, o convite do Senhor para nós nessa noite é que possamos ser como Tito na vida de alguém durante essa semana. Se você conhece alguém que está abatido, que está passando por tribulação, que está passando por provação, que está enfrentando a tentação, pode ser que você tenha um amigo que está pensando em desistir do casamento dele. E aí você pode ser um canal de bênção agora, um Tito na vida dessa pessoa, dizendo, toma cuidado, respira fundo, não faz isso não. Quem sabe Deus quer te usar nessa semana para salvar um casamento. Quem sabe nessa semana Deus quer te usar para salvar o filho de um amigo que está se perdendo. Quem sabe nessa semana Deus ele queira fazer uso da sua vida de maneira muito especial no campo da cura. Você vai tomar conhecimento de alguém que está enfermo e você pode simplesmente dizer, posso orar por você? E ao orar pela pessoa, a gente vai fazer o que eu disse durante essa pregação no dia de hoje. Você vai orar com toda a sua fé, com todo o seu coração, com toda a sua força, e você vai crer, e vai ao mesmo tempo tentar despertar a fé do coração dessa pessoa que vai receber a oração, porque depende mais dela do que de você, para que ela receba a cura a partir da sua oração em nome de Jesus. Quem sabe nessa semana você vai encontrar alguém que está pensando em desistir, quem sabe desistir da própria vida. Esses dias atrás eu encontrei alguém nessa condição. A pessoa falou assim, olha, eu estou perdendo as esperanças, já não tenho mais razão para viver. Eu não tenho mais alegria de viver. Eu não tenho mais aquela satisfação pela vida. Encontrei uma pessoa esses dias atrás. Eu falei, calma, respira fundo. Esse problema que você está enfrentando, isso vai passar. Você tem que aquecer o seu coração aos pés de Deus. Tenha calma, não faça nenhuma besteira nesse momento. Respira, aquieta o seu coração. E graças a Deus passou. Aquele desejo contra a própria vida. Pode ser que nessa semana você seja usado por Deus, seja um Tito na vida de alguém que está enfrentando um aperto financeiro. E o que eu te digo é que em alguns momentos da vida nós vamos precisar usar de um amor de forma mais prática. Se você não tem condições para abençoar a vida da pessoa que está sem ter o que comer dentro da própria casa dela, procura os nossos administradores, porque a gente quer estender a bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Porque às vezes você não está, de repente, numa situação favorável para suprir a necessidade da pessoa. E simplesmente saber que a pessoa está sem comer arroz e feijão dentro da casa dela, dizer, vem aqui que eu vou orar com você e que Deus te abençoe, não é o papel de nós como cristãos. A gente tem que fazer alguma coisa além. E o além é ou colocar a mão no bolso e abençoar, é uma forma de ofertar também, é uma forma de oferta isso, ou você então, se não tem condições, junta com o outro, fala, vamos abençoar a vida daquela pessoa, ele está passando por um momento difícil, vamos abençoar? Então o convite que Deus faz aqui para a gente nessa noite é, vamos ser como Tito foi na vida de Paulo, e ele encheu o coração de Paulo de alegria. Agora o que Paulo estava vivendo? A minha alegria ela tem transbordado em tribulações. Paulo está driblando as coisas, mas ele está em tribulação. E ele vai falar que quando ele chegou na Macedônia, ele teve muitos problemas. Nós somos atribulados de todas as formas. Ele fala de dois tipos de conflitos. Conflitos externos, os de fora, e os conflitos e os temores internos. Aquelas questões da alma. Poxa, a gente está vendo essa dificuldade, o que a gente faz? As preocupações da vida.